Oi, meus amores, hoje eu venho trazer esse passo a passo aqui para vocês, espero que vocês gostem. Primeiro eu peguei aqui um tom de massa amarelo pele, sovei bastante para que não, quando secar não rache. Fiz uma bolinha, um pouco abaixo do meio da bolinha eu vou marcar a área dos olhos, alisando para tirar toda a imperfeiçãozinha assim. Peguei essa esteca só para me ajudar aqui. Achatei um pouquinho, aliso, para ela ficar desse jeito. Com essa esteca ou cabo de um pincel, eu vou afundar o cantinho dos olhos, que eu vou botar mini pérolas. Peguei duas mini bolinhas para fazer as orelhas. Eu vou marcar e vou unir uma com a outra, para quando secar não se solte. Não coloquei cola porque elas estão fresquinhas. Naquela marcaçãozinha eu botei meia pérola, coloquei um pouco de cola branca e vou ajeitar para quando a massa seque não expulse, não fique aquele olho para fora, né? Com o cabo do pincel, a esteca, eu vou fazer o canto do pescoço. Peguei aqui uma outra massa no mesmo tom de pele, fiz um rolinho e vou tirar aqui o pescocinho. Com o auxílio de uma esteca, vou puxando, ajeitando, achato, do jeito que achar melhor. Tirar bem esse pescocinho aqui. Com os dedão eu vou fazer essa marcaçãozinha embaixo aqui, ó, das perninhas. Tirar dois tamanhos de massa, bolinha de massa do mesmo tamanho. Vou fazer um rolinho, não muito grosso nem muito fino. Medi o tamanho dos dois assim. Um ficou maior, cortei o excesso. Agora eu vou medir para me tirar, fazer a perninha e tirar o pezinho. Vou rolando, ó. Faço a marcaçãozinha, vou rolando, puxo, ajeito. E ele ficou assim. Repeti a mesma coisa no outro e corto o recanto para encaixar no corpinho. Dessa forma. Vai usar aqui cola branca. Eu botei nesse potinho para poder ficar mais fácil de aplicar. E ele vai ficar assim. Desse jeito. É claro que eu tenho que deixar secar de um dia para o outro, né? 24 horas. Abri uma massa num tom marrom aqui. Aqui foi uma mistura de massas que eu fiz. E vou cortar aqui para nivelar. Colocar no plásticozinho para não ficar seco. Porque aqui tá um clima chuvoso, mas ao mesmo tempo quente. Fiz a marcação para mim poder retirar para fazer a calça. Desse jeito. Faço a medida na cintura, ó. Aí só venho e com a tesoura e corto. Dessa maneira. Vou cortar esse excesso aqui. E vou unir as duas partes. Assim. Vou repetir o mesmo processo na outra perna. Lembrando que esse meu corpinho já está com 24 horas de seco. Tirei esse excesso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra perninha. Dessa maneira. Aqui eu vou com a esteca rolicinha, eu estou usando uma agulha de crochê de inox. Vou passando na água e vou unindo as duas partes. Assim, passo o dedo, aliso.
que eu achei que estava mais curta essa perninha, então eu vou tentar ajeitar. Fiz um rolinho de massa larguinho e vou unir. Não gostei, eu tirei, mas eu vou ajeitar essa perninha, tá, gente? Com a esteca, essa pode ser com a parte de trás de uma faca, eu vou fazendo marcações para fazer como se fosse a moldura da roupa, dar movimento à roupa. Tem aqui esse corpinho já com a pecinha, com as parte de baixo pronta. Eu vou fazer agora a camisa, a parte de cima. Vou medir aqui e vou cortar. Desse jeito aqui. Com essa esteca de boquinha, pode ser o canudo de uma caneta, se você não tiver. Aí separe e corta. Eu errei o tamanho, vou refazer. Ó, tira essa parte para fazer a gola. E vou medir no corpinho. Não preciso fazer a parte de trás, gente, porque vai vir um blazer, então vai cobrir essa parte de trás. Eu só vou fazer a frente, porque vai ficar à mostra. Mas se você for fazer o corpinho completo, você tem que preencher a parte de trás também. Vou ajustar aqui, para não ficar grosso. Vou fazer um rolinho e vou abrir ela numa espessura fininha, não tão fina, mas também não tão grossa. Desse jeito. Vou ajustar aqui, ficou desigual. Eu vou medir aqui. Cortar o meio. Vou cortar uma pontinha aí, ó, desse jeito. Pra fazer a gola da camisa embaixo. Fica assim. Eu já medi, tirei. Agora eu vou pegar aqui fazer um coxinho. Vou cortar ele no estilo triângulo, só que mais comprido para me fazer a gravata. Fiz uma mini bolinha para fazer um nozinho em cima. Ele fica assim. Agora eu venho com a golinha que eu cortei lá no começo e vou pregar. Não adicionei cola porque minha massa tá fresquinha, essa daí. Então não é necessário. Mas se quiser passar cola ou água, pode passar. Abrir uma massa marrom, um pouco mais clara que a da calça. Ajustei as partes. Vou medir o tamanho do boneco para ele ser três vezes mais, ou você vai ajustando de acordo com o tamanho do seu bonequinho aí. Como eu fiz, eu precisei cortar uma parte, ó, porque ficou grande. Medi, eu vou tirar o excesso e vou ajustando para fazer o blazer dele, desse jeito. Corta aqui essa parte para fazer o ombrinho. Com o mesmo tom de massa, eu vou fazer a gola do blazer. Ó, passei cola e cortei. Fiz esse picotinho e uni as duas partes bem igualzinho para não ficar aparecendo por fora da luz do blazer.
Passar cola aqui para fazer a parte de trás, para dar o acabamento. Eu venho com a esteca de inox, vou molhando. Desculpa aí, o braço tá passando aí na frente. Vou molhando para unir bem as duas partes, para quando secar não ficar parecendo emenda. Alisando bem direitinho, com cuidado. Desse jeito. Dei uma ajustadazinha. E ele ficou assim. Aqui eu fiz 2 rolinhos para fazer os bracinhos. Mais ou menos do mesmo tamanho. Se vocês forem fazer assim, o ideal é que seque por algumas horas. Que não desmonte quando vocês for montar. Medir o meio e mais ou menos 1,5 centímetro para fazer o canto da mão. Vou retirar essa parte para encaixar direitinho no corpinho lá em cima. Assim. Ficou no tamanho que eu queria. Agora eu venho com o mesmo tom de massa da cor do blazer. E vou encaixar. Vou repetir o mesmo processo. Agora eu venho com a cola e vou unir os 2 bracinhos. Gente, eu gosto de deixar o bracinho um pouco úmido ainda, que dê pra mim fazer a modelagem, tá? Fiz uma bolinha e uma coxinha para fazer a mão. Não pegou aí nessa parte, mas eu vou fazer o outro depois e eu mostro a vocês. Eu achei que tava grosso, então eu cortei o excesso. Tem mais uma... Compridei mais um pouquinho o bracinho e cortei o excesso. E fiz com a esteca as marcações da roupa. Soltou aqui, eu ajeitei, passo água e o dedo e vou unindo as duas partes. Desse jeito. Repetir a mesma coisa no outro bracinho. Cuidado para não danificar a mãozinha. Cortei esse excessozinho aí. Ajustei, dei o movimento que eu queria. Nessa mãozinha ele vai estar com o microfone, então eu vou fazer a mesma coisa, unir bem as duas partes. Dessa maneira. Vou guardar aqui essa massa para não ressecar. Peguei a massa preta, fiz um rolinho com a coxinha, botei uma bolinha. Ou então pode fazer direto sem colocar essa bolinha. Desse jeito aqui, ó. O movimento vai e vem. E fica assim, parecendo um pirulitinho dele. Para fazer o microfone. Peguei um bolinho de massa, agora eu vou fazer o sapato. Fiz um rolinho de massa fininho. Não pode ser muito grosso, senão vai ficar muscular na peça. Igualei as partes. Passei água aqui. Agora eu vou colar para fazer o sapatinho.
Agora é só unir bem, passando água, que a massinha tá fresca, até unir bem as duas partes. Peguei um outro bolinha de massa e botei na parte de baixo para fazer o solado do sapato. Ajustei. Ele ficou assim. Vou colar a cabeça. Deixar secar. Peguei uma massa preta, abri e vou fazer os cabelos dele agora. Passei cola porque a cabecinha já tá seca. Gente, foi o passo a passo dos BTAs em biscuit. Vou fazer 2 deles. Mas aí vocês podem usar a mesma técnica e mudar para fazer qualquer um deles. Com a esteca eu venho marcando a parte dos cabelinhos. Desse jeito. Vou fazendo coxinhas compridas de vários tamanhos e vou colocando na cabecinha. E claro, eu peguei uma referência da internet para fazer. E vou modelando do jeito mais ou menos como tá na referência. Ficou muita cola, mas aí quando secar ela some, que é a cola branca. E vou colocando em toda a cabecinha, fazendo todo o modelo do cabelo. Desse jeito aí. Marcar os cabelinhos. E ele ficou assim. Ajeitar aqui. E ele ficou assim. Venho com um blush para dar um tom rosado. E vou colocar nas bochechinhas para ele ficar rosadinho, assim. Como eu não mostrei fazendo as mãozinhas, eu peguei aqui, ó, os bracinhos já pronto. Fiz uma bolinha, puxei tipo um pirulitinho, ó. Aí com a esteca eu corto um na mãozinha, ajusto para tirar a rebarba e dou o movimento na mão que eu quiser. Desse jeito. Ajeitando. Vou colocar cola instantânea porque meu bracinho já tá um pouco seco e segura mais fácil. Desse jeito. Na massa preta eu vou fazer de novo o microfone. Ó. Pra mim já colocar na mãozinha. Tirei o excesso da massa. E ele fica assim, ó, uma bolinha. Aí eu fiz essas marcaçãozinhas para ficar parecendo aquelas ranhosurazinhas que tem no microfone. Ajusto e coloco na mãozinha dele aqui. Assim. Agora eu venho unindo o corpinho, como já tá mais seco esse meu corpinho. Eu coloquei cola instantânea para poder colar mais rápido um pouco. Esse eu mudei só a cor do blazer, que é preto, mas a forma de modelagem foi a mesma. Coloquei a cabeça. Esse não pegou direito do outro, esse aqui eu fiz os cabelinhos assim, ó. Fui fazendo rolinhos e modelando e dando movimento para fazer o formato do cabelinho dele. Desse jeito.
E ele fica assim. Deixa eu ajeitar aqui. Fica assim. Com a esteca eu só venho fazendo as marcações de leve, porque essa minha massa tá bem molinha, bem fresquinha, para não danificar. Venho só fazendo as marcações dos fios do cabelo. Não gostei dessa franja, ficou batida na testa. Vou ajeitar ela aqui. Passar a cola para poder fixar melhor. Vou arrumar ela desse jeitinho. Ficou assim, todos os dois, e até a próxima. Espero que vocês gostem. E eles prontos estão assim, ó. Cheiro e até a próxima. Espero que vocês gostem, curta, comentem.